estudei numa escola de freira e beijava as meninas no banheiro. Gente, eu fui bebê na faculdade, né? Chegou o pai dela em casa. Cause you're just a man. Cara, horrível, foi horrível. Mas, tipo, eu sofri um bullying ferrado na escola. Tô chocada. A gente tava conversando por webcam no MSN. Uma de solteiro já começa tão na merda. Então hoje a gente vai abrir a nossa caixinha de Pandora adolescente. Aquelas histórias que a gente finge que não lembra, mas que moldaram quem a gente é, né? A gente vai rir, vamos se relembrar aí de uns micos que a gente passou. Até porque todo mundo já foi uma adolescente meio perdida aí, tentando se encontrar. E eu sou a Luísa. Eu sou a Carla. Eu sou a Bea. Eu sou a Paula. Eu amo esse tópico, gente. Meu nicho, meu nicho. Cara, Tamo muito no meu bom, né? nicho. Então já vamos dar um brindezinho aqui, né? E é uma pessoa nostálgica, né? Eu sou, menina. Só eu tô com um drink diferente, por quê? Porque tu não toma vodka. Não pode falar, será? Ué? A gente falando de sexo. Eu não e tomo prótese, maninho, né? eu não tomo maninho. Já puxa aí. Como vocês eram na adolescência? Que acho que é um tópico diferente pra cada uma, né? Sei que aqui é maluca. Ah, eu acho que a Bela precisa hoje falar, porque ela fala tanto dessa adolescência dela, só que ela nunca fala. Ela fala assim, eu fui meio maluca, eu fiz coisas, eu não sei o que, mas ela nunca entra muito, então É, eu tô eu era esperando coisas perturbada. pesadas. Não, eu era perturbada. As coisas pesadas ficam pra depois que o REC parar. Ah, não faz. Cara, eu acho que eu era meio termo, acho que depende. Eu fui numa crescente a partir ali do 9º ano pro ensino médio. No 9º ano foi quando eu namorei pela primeira vez com uma mulher, então assim, já era uma coisa, né, meio obviamente escondida, né? Disruptiva, né, amiga? Disruptiva, menina. E no meu colégio, eles ligavam pros pais, tipo assim, tua filha tá no banco do ônibus com uma menina. No ônibus? Loucura. No banco do ônibus. Não, no banco, tipo, do esperando Começou o ônibus. ali, tu viu? Atrás do ônibus da van. Esse sempre Sexo em no ônibus. público, relembrando o nosso vídeo. Não, eu era super inocente, isso era bonitinho, eu era super inocente nesse relacionamento, mas a escola ligava. Mas eu acho que eu fui numa crescente, tipo, quando eu comecei principalmente a namorar, que foi só esse namoro na minha adolescência, né? Não namorei nunca mais. Mas. Nunca mais. Na adolescência não. Mas, tipo assim, quando eu comecei a namorar com ela, e um pouco antes, eu queria muito sair no centro, ali no Bob's do centro, no Chafariz, encontro de sapatão, Era menina. românticozinho. Era encontro sapatão e emo, só que eu não era emo, eu Sapatão. tava aí. Na época eu achava que era. E aí eu queria muito ir pra lá e minha mãe não deixava, então eu comecei a sair escondido. E aí, ensino médio, eu saía muito escondido. Não vamos entrar por aí, isso aí sou eu. Nossa, eu acho que eu tive a minha pré-adolescência e adolescência muito tranquila. É, amiga? Pior que sim, eu acho Tu que namorou também, né, na namorei, adolescência? eu namorei dos... Praticamente a vida inteira eu namorei, né? Porque eu namorei dos 15 aos 17, de 18 ao 23 e... Nossa, dos 15 aos 17, na melhor idade, assim, da adolescência. Isso, por isso que eu falo que eu não vivenciei muito ali aquela fase. Porque Ah, também... vivenciou do teu jeito, do que tu queria fazer e viver naquele momento. Mas eu sempre fui tranquila, assim, na minha pré-adolescência ali, tipo, oitava, sétima fase. Eu era muito, não vou falar que eu sou muito pesada. Mas eu era muito CDF, cara, eu era a pessoa que Tu queria só és, estudar. tu Tu é. Eu também. Que só queria só estudar, Até sabe? na terapia, né, amiga? É, aplicada. Mas aí eu acho que quando chegou na oitava série, acho que eu me despiroquei, assim, que aí depois a gente tava Oitava nesse- série? Oitava série. Então eu peguei o nono, né? A minha fase ali foi no finalzinho. Nenhuma de nós, aí eu depois acho. de mim. Eu peguei o nono. Era Tu pegou oitava. no ano? Era oitava série nono ano, né? Só que contava como nono ano. E Joinville não chegou. Não, eu não peguei. Logo que eu saí do Chegou a oitavo. Joinville não chegou. Não chegou. nono Eu ano. saí da oitava e chegou ao nono, mas Até sempre hoje. fui tranquila. Não tenho mais histórias assim, mas eu sei que tem alguma pergunta ali que eu acho que eu vou encaixar nessa luta. Até o ensino médio inteiro eu fui muito nerd. No momento que eu entrava na escola 7h30, saía 10h30 da noite. Caralho. Mas eu também, amiga, eu pra quê? participei, eu fui à frente lá Moda. quando tava na questão de manifestação. Eu fui uma das pessoas que ficou à frente ali fazendo manifestação de educação. Ah, entendeu? não, nem Não, tive eu era- assim. não, eu O sempre meu era fui nesse grupo de aí. curso técnico, aí fui pra moda, e aí entrei em Olimpíada, tinha que fazer TCC, e aí não conseguia fazer nada. Gente, Meu Deus do TCC céu, na que escola? trauma. Sim, amiga, você Meu Deus, traumatizada. Eu Terapia, fiz Senai, também tem amigos do terapia. Senai. Caralho. Sim, guria. Não, por isso que hoje eu vejo quanto eu consegui sair disso, assim, porque foi Tá um louco. ponto que eu tive que trabalhar muito na terapia. Que loucura. Que eu nunca poderia fazer só o básico. E aí também namorava, então eu nunca consegui pensar nada além. Mas meu pai também foi muito duro, assim, tipo, de não deixar sair e tudo Mas mais. te deixava namorar?
Não, desde não sabia? Era escondida. Não, minha mãe sabia, assim. Aham. E aí, enfim. Não era tipo levar o namoradinho em casa. Não. Não dormia com o namoradinho em casa. Não. Já teve alguma vez, tipo, que tu teve meio que, tipo, sei lá, fugir, encobrir alguma coisa do namorado com seu pai? Sempre. Sempre. Tipo, mas eu ficava muito tempo na escola, né? Meu pai realmente me deixava às 7 até às 10h30. Caraca. Então, Aí tu tinha que namorar na escola. Não, aí a gente Mas a gente almoçava, aí, tipo, ele morava atrás de casa, assim, atrás da escola. Então, tipo assim, tinha uma liberdade ali com os pais dele, sabe? Então, foi indo. Mas loucura, né? E tu, Doideira. Bia? Cara, eu acho que o que rolou na minha adolescência Se babou. é porque eu me assumi muito nova. Eu tinha 13 anos Eu amo quando essa eu me história. assumi sapatão. Eu era muito novinha. Hoje eu olho pra trás e penso, cara, eu era uma criança, mas eu tive que peitar muita coisa. E eu acho que esse senso de ter que peitar muita coisa muito novinha me fez ser afrontosa. Uhum. Eu não percebia na época que eu tava sendo afrontosa, mas eu acho que era muito um rolê de tipo, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou ser quem eu quiser, sim. E aí saí Adolescência. beijando todas as meninas da cidade. Porque eu falava, eu posso, eu quero, eu Com sou. 13 anos. Dali em diante, né? Com 13 anos eu me apaixonei pela primeira vez e vi meu primeiro amorzinho. Foi correspondida? Super! Mas daí, ali, quando morreu, só fui me apaixonar de novo pra mais de 18. Uhum. Nesse meio do caminho eu era desapegadíssima, não me apegava, não me apaixonava, eu só queria viver loucamente. E aí acabei encontrando um grupo de amigos. Maluco igual tu? Uhum. Não era maluco, acho que a gente não era maluco nesse nível, assim, do tipo, ai, que maluquice. A gente tinha as nossas responsabilidades, do tipo, eu nunca fui mal na escola, por exemplo. Eu sempre estava muito bem. Eu trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, tipo, eu cumpria as minhas responsabilidades e acho que os meus pais sempre me deram muita liberdade, porque foi uma liberdade conquistada. Uhum. Do Sim. tipo, tu cumpre com o que tu precisa fazer e tu vai ganhando um pouquinho mais de liberdade. Então, essa foi a nossa negociação ao longo da vida. Eu fui conquistando isso, então eu tive uma adolescência muito livre em relação a sair, festa, poder passar o final de semana inteiro fora, com amigos, amigas, enfim. E aí eu vivia. Eles confiavam em mim de que eu nunca ia fazer uma grande merda, nunca fiz uma grande merda, mas vivi. Massa. Vivi. Eu também passei por isso. Como eu sou filha única e filha de mãe solteira, então, por mais que eu cresci numa casa cheia de primos, era sempre mais eu e minha mãe ali, assim, diretamente. Eu achei que eu ia espirrar, desculpa. Tava muito aqui. Sempre foi eu e minha mãe diretamente, assim. Então, esse negócio de, tipo, ir bem na escola, falar tudo pra minha mãe, eu nunca precisei fazer nada escondido. Então, tudo que eu queria sair com as amigas, ir pro shopping, fazer alguma coisa, minha mãe sempre deixava ir justamente por isso. Sempre transparente com ela, assim. Tanto que minha mãe nunca me bateu, minha mãe nunca levantou a mão pra mim, sabe? Hoje em dia ela fala, ai, eu ter te batido, eu queria te bater. Hoje em dia ela fala, mas, tipo, minha mãe nunca levantou a mão pra mim. Então, eu sempre tive esse diálogo com ela, Isso é muito sempre bom, tive né? notas boas na escola, né? Eu cheguei na faculdade, mas isso aí eu tô curtindo. Nossa, eu falei muito. E a Bea comentou sobre esse primeira namoradinha e tudo mais, assim. Como que era, né? Eu também passando por isso, assim, o primeiro amor. É muito louco. Horrível. Assim. Horrível. Cara, horrível. Foi horrível. Eu me lembro, parecia que a dor nunca ia passar na minha vida. Sim, parece que é o fim do mundo. Parecia o fim do mundo. Eu sofri por muito tempo. Mas eu me apaixonei por um menino também quando eu era criança. Eu acho que isso conta, o amorzinho infantil, sabe? De, tipo assim... Eu acho que eu não tive isso. Eu tive. Mas faz sentido. Durou um tempo. Depois ainda falei com ele recentemente, menina. Então, é verdade. Não rolou nada. O couro. Não rolou nada. Mas, tipo assim, muito louco falar com a pessoa, tipo... Cara, era no início da minha vida, pensa. Tipo, eu conheci ele, sei lá, com 6 anos. Meu 6, Deus. 7 anos. E aí, tipo, fiquei nesse amorzinho até, sei lá, meus 10, 11, vamos lá. E aí, sofria muito, nossa, porque não era correspondido. E ainda ele teve a pachorra de me falar, agora quando a gente se reencontrou, que ele que era apaixonado por mim, não era recíproco. Depois de anos, Eu meu filho. estava lá chorando, ouvindo Hannah Montana. Ah, que Tava lá. pecado! Eu chorava muito, amiga. Era muito Amiga, que dó! Mas aí essa menina que eu namorei era com 14 anos, cara, ela foi, eu falo pra ela até hoje, a gente é amigas, né? Eu falo, cara, o nosso relacionamento foi... A gente bateu um Um beijo, querida, um beijo, não custa nada, um beijo, Maria Luísa.
Eu falo pra ela até hoje, cara, o nosso relacionamento, ele veio num momento da minha vida, que daí não vamos tocar nessa bad, né? Mas, tipo, eu sofri um bullying ferrado na escola. Então, eu imaginei que, tipo assim, cara, ninguém nunca vai gostar de mim porque eu sou tudo isso que as pessoas estão falando. E aí ela apareceu depois disso. E foi muito inocente. Tipo assim, ó, foi um romance mesmo. Durou 6 meses. Mas foi, tipo, muito fofo. Aí ela me deu aliança de namoro. Aí eu saí escondida pra ver ela. Era fofinho, era fofinho. Eu também usei a aliancinha com a menina que eu me apaixonei. Da sua pela- prata? Foi a única vez. Da prata fina. Foi a única vez na minha vida que eu usei aliança, veja só. Por enquanto. Não. Por enquanto, exato. Por enquanto até então. Até Foi então, é. a única vez. Não quer que eu fale merda. Aí. Voltando, a Bea falou em sofrer do primeiro amor. Quando a gente terminou, gente, eu achei que... Primeiro que eu sofri 1 ano, literalmente 1 ano. No ano seguinte, eu estava fazendo um vídeo de... Ai, Eu tá vendo? eu tava fazendo um vídeo... Ai, gente, eu era meio louca. Vai, amiga. Eu fiz um vídeo de, tipo, aniversário de namoro de 1 ano, só que a gente não... Não, eu não mandei pra ela, eu fiz só pra mim. Eu fiz só pra mim, Obrigada. só que ela já tava namorando com uma das minhas melhores amigas. Não. Foi essa pra quem tu mandou beijo agora? Foi, mas tá tudo bem, a gente resolveu faz tempo. Elas se falam. Tá tudo bem. Não, eu só queria saber se era a mesma. É, a Sim, mesma. mas quando eu soube disso, eu fiz a mesma reação. Eu falei, ué, tô trazer ela aqui em casa. Não, a gente se tem uma relação super boa. E Ah, ela fala porra, o eram pior erro duas da minha crianças também, né? É, sim. Pô, É, a não. gente faz merda quando a gente é muito criança. Faz, e é tudo muito intenso, assim, né? Não tem o córtex frontal ainda. Não, Não, eu não tinha. Eu Tinha esse zero. amorzinho. Eu tive o córtex. Não, eu tive esse amorzinho de infância ali, que foi até o ensino fundamental, porque onde eu estudava tinha Meu creche. Deus, fundamental. Tinha creche, Meu pai aí depois nunca. era primeira e quinta, depois da sexta até o Isso. 8º, né? É. Então as pessoas que estudaram comigo na creche, muitas delas continuaram no ensino fundamental ali. Então eu tinha um menino que era um amorzinho assim, a gente tipo, todo mundo falava, e a gente brigou várias vezes no ensino médio, no ensino fundamental, mas a gente já ficou também. Era E aquela relação de, tipo, de flertar meio enchendo o saco, assim? Isso! Ai, adoro. Tipo, já... Até hoje tu és assim, né? Não, enchendo o saco não. Gente, Não, flertar. Não. Gente, Flertar é uma coisa, encher o saco, mas enche o saco o tempo inteiro. Mas eu digo de... Segue daí. Vamos lá. Mas eu digo, tipo, a gente realmente se brigava. Teve um episódio que a gente... Tipo, os pais foram no colégio pra falar... Eles estão se brigando muito, sabe? Foi bizarro, assim. Hoje é casar, tem filho e... E e é um isso, né? beijo pra você. Mas foi uma pessoa que foi da creche ali, amorzinho de infância até... E aí falando... Desculpa. Falando desses primeiros amores. Primeiras vezes de tudo. Misericórdia. Foram com essas pessoas, primeiros beijos, primeiros experiências, primeira bebedeira. Beatriz foi com 10 anos. Pelo visto, é nesse caminho. Da né? onde? Não. Jamais. O meu Brigadeira não foi do tão Lido. longe. Mas o meu Não, não foi tão... Não, foi 10 anos, mas, tipo assim, vou ser honesta, foi... Foi novinha? Cara, foi ali com 14, 15. Bebedeira? Não uma bebedeira de... Não de ice. Não. Ice Big Smirnoff Apple Ice. Isso, era essa vibe. Big Apple? Big Apple e Schweppes, isso aí. Gente, eu fui beber na faculdade, né? Pra Ai, vocês verem o lindo. quão nerd eu Uma fui. amiga, fica tranquila, teu pai não vai ver esse vídeo, pode falar a Mas verdade. é real, eu juro. Tipo assim, era uma piada dos meus amigos da faculdade. Henrique, você que vai... Comenta aí se é verdade. Eu entrei na faculdade, tinha um grupo de Facebook, e aí pediam... Caretinha, clássico, né? né? Clássico. E aí tinha lá o formulário, né? Pros calouros preencher. Era tipo, vodka ou cerveja? Aí eu falei, água. Ai, meu Deus, gente. Ui, E assim gente. surgiu a calor à água. Em compensação, hoje em dia, É por não isso. bebe água. Mas é por isso que eu fico muito bêbada. Tipo, ainda. E aí ainda é uma piada. Por isso que eu fico muito bêbada, gente. Eu só bebi depois dos 18. 19, curia. Meu Deus, amiga. Sim, amiga. Não teve um negócio, então, da transição do... Meu Deus, fiz 18 anos, eu vou pelo menos sair pra beber. Não, porque eu não tinha passado no vestibular de primeira. E eu fui muito nerd, assim, então, porque moda sempre foi muito difícil, né? E eu fiquei, meu Deus, meu mundo acabou. Segunda vez que o mundo acabou, né? O crush não quis, primeira vez morreu o mundo, né? Vai acabar tudo, e segundo não passou no Pô, vestibular. mas isso
É que eu passei, né? Então, tipo, eu não tive essa sensação, mas deve Eu ser passei, uma... Não, amiga, não tinha como falar de outra forma. Mas é porque deve ser uma sensação de, tipo, tu planejou um negócio, o negócio não Sim, aconteceu. e o pior é ser de 1 ano. É que é o 10 que é foda, né? É. Mas eu não bebia, mas aí eu já tive relações com 17 anos. E foi uma... É engraçado, né? Ai, nunca Como é que bom. foi a primeira vez? Foi com o meu namorado, esse que foi de anos. Enfim, 7 anos, querido. Uhum. E não deu certo, né? Primeira vez. Amiga, Não deu eu te certo. entendo. Porque Não, estão tentando te silenciar Então, hoje. ó, ninguém vai me calar, não. Justo no teu assunto, né, amiga? Adolescência. Eu, hein? Deixa eu E falar. aí tu tem totalmente uma expectativa, né? Principalmente... eu sou uma pessoa que vê muitos filmes românticos e tipo assim, que tem toda uma aura. Romance americano. Na Nossa, real, Gabriela que- Montes. É a nossa Gabriela Montes. E na real que não é isso, né? Tem ali o desconforto, tipo, tá, e agora? Por cima ou por baixo? Não é sempre uma transição perfeita, né? Quando tu é adolescente, tu Ai. fica... Tu leu alguma coisa, tu viu alguma coisa, ou tu foi só no pleno desconhecido, me Não. falaram o quê e fui na fé? É Google. Google. Google, Acho muito que eu não Google. fiz nem Google? isso, acho Muito que eu- Google. Sim, Amiga, amiga. eu pesquisava tudo no Google. Como transar? Aham. Amiga, curiosidades, né? Curiosidades, como satisfazer. Ah. E até que Olha eu só, e o eu querido, nunca a fiz gente... isso, não. Sério? Juro pra ti Começou que não. cedo, menina. É que eu acho Ela que já eu tava ali, comentei no ela site. que escreveu, ela que Eu que postou. botei o artigo lá. Foi numa idade jovial, né, amiga? Foi uma idade jovial, assim. Mas esse negócio, a primeira vez, é muito bizarro, né? Porque a minha, gente, de vez em quando eu paro pra pensar, foi horrível. Conta Foi aí. horrível, cara, sério. Acho que eu nunca contei pra vocês, né? Não. Ai, gente, eu vou me expor agora. A gente foda-se, nunca né? falou sobre isso mesmo. Não. Nossa, aqui novo, todo mundo vai saber pela primeira vez, tá? Não, em primeira mãozona. A minha primeira vez foi com o meu primeiro namorado, que eu fiquei dos 15. É, segura na mão, chega. Aqui. Que eu fiquei dos 15 aos 17. E foi aquele namorido de adolescência ali, né? 15 anos, mais ou menos. Namorido? Tipo... Morava junto, assim? Não, eu digo namorico. Ah, tá. É, namorico, assim, começou a namorar, tal, ficar, daí minha prima ficava também com Não, gente. Cara, a gente é muito imediatista, não dá tempo de nada. Ô, Micheluzzi, vamos rever umas coisas aí, velho. Talaricar a prima assim. Não, Caralho. Não, mas a minha prima ficava também ali com amigo e tal. Então, tipo, no grupinho, sabe? As amigas querem ficar com os amigos dos amigos. Era isso ali. Ah, aqueles quatro é para, assim. Isso! Mas não foi junto, né? Aí tá, a gente tava rolando ali, a gente tava ficando e tal. E a gente foi, né, ter a primeira vez. Só que acho que tava tendo, tipo, tava eu numa cama, uma amiga minha na outra. Não. Vai ser explícito, assim. Uma amiga na outra. E chegou, e foi na casa dessa minha Acabou com a amiga. bebida. E chegou os pais. Chegou o pai dela em casa. Tá, pera, rebobina. A gente tava num quarto. E tinha 3 camas, primeira Num vez. quarto com 3 camas. Era uma cama de solteiro e um beliche. Aí eu tava na cama de solteiro e a minha amiga tava na Cama de outra solteiro já começa tão na cama. merda. Já começa. Não, beliche. Não, primeiro- Não, já começa um monte de gente no mesmo quarto. Ai, que Pra a tu minha... perder a virgindade. Primeiro que foi na casa da amiga. Ai. Que o pai, eu tava saindo e ia demorar pra chegar. E o pai chegou antes. Gente. E estavam no ar. Tá aí, e realmente tava rolando os Tava, amiga, tava. Ai, não. E as Ai, não. amigas ali, fingindo que não estão ouvindo. Não, como assim fingindo? Tava eu e o cara entrou no quarto. Não, calma, amiga, calma. É que Calma. tu tá confundindo a minha Não, cabeça. calma. Porque Não, as vocês amigas... estavam falando que eu fazia loucuras e olha isso aqui. Peraí, as amigas estavam no mesmo cômodo, certo? As amigas, eu e a minha amiga. Tu e a amiga. Tu transando e ela transando. Não era amiga, era outra amiga. Ah, tá. E a ela tava, dona da casa. ela tava transando. Isso. Vocês estavam... Ah, Surubão. Surubão. vocês estavam... Tá, vocês estavam ouvindo... Muitas experiências ao mesmo tempo, Cara, amiga. não, socorro. Tu foi Primeira tipo vez foi no voyeur? mesmo quarto, Tu entendeu? foi também voyeur na primeira vez? Ok. Foi Hoje em dia, tu jamais aceitaria Não fazer isso. aceitaria? Imagina perder a ela, virgindade ela assim. reclamava que a gente era porta com porta, imagina. Exatamente. Fica E pai, aí, pai. o pai da menina chegou e foi horrível. Ai, ele gente, saiu pelo com- amor de Gente, Deus. foi horrível. Foi uma experiência Se eu horrível. pudesse, Tanto, Ele abriu a tanto porta pra com vocês. tudo. Se eu pudesse me jogar na sacada, eu jogaria de sacada. A vergonha que eu tenho, gente, vocês não tem noção. Não, eu tô com vergonha hoje. Eu tô com vergonha por ti hoje, anos depois. Meninas, trouxe nada.
gritar? Aí ele podia fingir que não viu, né? Podia só Podia, fechar a podia. porta e sair, depois resolve. E tu tava em que posição na hora? Embaixo da minha era a primeira vez. E aí, tipo, foi. Ah, você fingia de morto? Nossa, total. Ele não tava com cobertorzinho? Não, Isso não foi. E o problema. não é, tipo... E o problema é que eu cresci na casa da minha avó, então. Tu o quê? Eu cresci na casa da minha avó. Então, a casa, como era amiga de rua, a casa era 2 casas abaixo da minha avó. Conhecia a minha família, entendeu? Então era pior ainda. Não, e não deu de ouvir se, tipo, ele berrou alto, tipo, ali, você Não. conhece a casa da tua avó, não Sim, é mas tão a casa longe. da minha avó é mais pra baixo, né? E a casa dessa minha amiga era um pouco mais pra baixo, assim, subindo ali. Então, tipo, era na mesma rua. Não ia ouvir. Tá, né? e aí, o que ele começou a gritar? Ah, eu não lembro que eu sou brigada, sei que eu morri de vergonha, porque lembra que eu falei que eu era sempre quietinha, né? Eu era a. Uhum. São as piores. Come quieto é sempre pior. Então, tipo, foi tenso, assim. Então, por muito tempo, eu tinha vergonha de passar na frente da casa dele. Pô, e não deu, e tipo, tu não conseguiu nem curtir, tipo, foi muito Não, no mas início? foi, não, amiga. Eu Foi? perdi ali, eu Ah, perdi. tá. Deu Deu, certo, isso, deu estourou a isso. champanhe? Isso, chegou, porque foi bem rápido, bem, tipo, não... foi assim. E também foi rápido, né, porque foi interrompido. É isso, Amiga, que história boa. Muito boa história. Que história Me boa. expus agora. Obrigada por Não, compartilhar. obrigada. Não, foi ótimo. Tô O muito vídeo feliz. poderia acabar aqui. Não é, realmente. Tá ótimo. Obrigada, né? Nossa, foi Muito bom bom. demais. Tá? Ah, mas e aí, Luísa Muito bom. Góes? O meu não foi, a minha primeira vez não foi na adolescência, né? Foi, quer dizer, acho que é considerado 18 anos. Até 21. Super. 18 É. anos é considerado. Então, eu acho. considero, mas não sei. Mas enfim, foi Claro com que 18. sim, amiga. E eu já tava na faculdade, já conhecia a B, já conhecia a Paula também, já, né? 18? 2016. Já, a gente já se conhecia. E Nossa, amiga, na facu. na facul, eu sou uma menina muito querida e tal. Querida. Eu sou. E aí foi com a minha segunda namorada. Então eu já estava namorando. Sim, exato. Não, eu sei que sim. Mas agora me veio na cabeça do tipo, não rolou com a tua primeira namorada. Não, Nunca nada. não, tipo assim, rolou, mas nada muito intenso, Entendi. sabe? Então, tipo, foi intenso pro momento, mas nada definitivo. Então, tipo assim, de fato não perdi minha virgindade com a minha primeira namorada. Tá, entendi. E aí já com a segunda, né? Daí, tipo assim, da minha primeira namorada depois fiquei com mais algumas meninas, fiquei com alguns meninos também, tudo bom. E aí fui perder com a minha segunda namorada, então já tava na faculdade e tal. E foi. Ai. Também foi com galera no quarto, Ah, assim. não. Ah, foi, não. Não vou aguentar gente. Vocês estavam rindo de mim? Vocês estavam rindo de mim? Foi. Ai, ó. Cancela, para a gravação. Ai, Agora a ó. minha eu tô agindo muito normal. Não, é que assim, foi num contexto de a gente tava, Jesus, exposição agora. Vocês vai ser combinaram? Não, peraí. Eu me expus. Tu não falou nada, né? Eu me expus. É que é mais ao recente, né, máximo. amiga? Mas enfim, tanto faz. A gente foi pra uma viagem pra um festival de teatro. E aí, só que a gente não... Ai, lembrei a história. Lembrou? Só que a gente não tava apresentando... Tipo, a gente tava apresentando no off festival. Então, tipo, a gente não foi selecionado pro festival. E aí, a gente foi apresentar no off, que é, tipo assim, outras apresentações ao longo da semana do festival. E aí, a gente ficou num lugar... Ela não era da peça, né? Então, o pessoal da peça ficou num lugar... Era alto o lugar, tipo, muito legal pra fazer eventos, só que... Alojamento. Não era um alojamento, amiga. Não era? Tipo assim, primeiro, tu entrava, era um bar, aí depois tinha uma pista de skate. Meu Deus. Foi na Tipo, pista. era um puta lugar pra tu fazer um evento. E E tu aí? fizesses o teu evento. E eu pensei a mesma fiz coisa. o meu evento. E aí, tipo, era o bar, não sei o quê, a pista de skate, lá atrás tinha uma outra casa, que eu acho que devia ser a casa do dono do lugar. Tu falando isso me pareceu muito a casa Sumar. Isso, mas era essa vibe. Total. Horrível. E aí era essa vibe. E aí a gente tava nessa casa de trás com o pessoal do elenco dormindo ali. E era tipo, dois quartos e uma sala pra um elenco de 15 pessoas. Muito bom. E a sala, na verdade toda aquela casa, mas enfim, todos os cômodos na real, era tudo empilhado. Então, tipo, parecia um depósito.
Só que era uma Entendi. casa que também era um depósito. E a gente tava num quarto, dividindo com mais, digamos, eu e ela, e mais umas 10 cabeças? 5 pessoas. Ah, não. Pessoas. E vocês falando do meu e mais dois, né? É, Mas doce. Não, mas é que o teu, o ato aconteceu simultâneo, né? Ou tinha chance de acontecer entre o teu também? não, era Não era surubão. de plateia, né? Voyeur. Não, Chofer? minto, eu tô mentindo. Tipo assim, ó, a gente. Nossa, me lembrei agora. A gente tava ali no ato, tava acontecendo tudo bem. Tava acontecendo tudo bem, e aí entrou uma pessoa do elenco. Tava só Ah, tá. vocês. Tava só vocês. Tava só a a gente. princípio. Aí entrou a pessoa e depois foi entrando as pessoas. Só que não no sentido de, ai, vem todo mundo. Gente, vamos ver aqui É. a parte off do festival. Isso não é laboratório. Pra cena que a gente tem amanhã, é isso aqui mais ou menos que a gente tem que fazer. Aí foi entrando as pessoas e é lógico, a gente dormiu ali, né? Então, é aquele negócio, tipo, eu acabei de, né, ter minha primeira vez, eu quero ter a segunda, terceira, quarta. E aí, 18 anos na veia, fui. Mas assim, foi tranquilo. Tinha uma cachaçinha junto, porque festival a gente sabe como tinha funciona. uma cachaçinha, tinha coisinhas a mais, assim, foi bem Que bem bom de que boa. era Foi o- bem tranquilo, não foi traumático, só foi curioso. É. Ah, já a começou minha aqui, foi ó. bem tranquilo comparada com A minha também, bem tranquila. Foi bem de traumático. boas. Conta aí. Contar em 10 segundos, assim. Namorava já, namorando. E aí ele comentou, vamos lá em casa. E aí já tava, acho que um clima da gente querer fazer isso, assim. E os pais dele super liberais, a gente tava indo pra casa deles a pé, a gente viu os pais dele saindo de carro. Falaram, ué? A gente É viu. hoje. É hoje. Isso, assim, no Hoje quarto tem. sem ninguém. Comprou o Campo Largo. Amiga, não bebia. Foi no Água, ensino água, médio, água. Nada, foi Acalorado. Suco de Água. laranja gaseificado. É. E aí foi isso, assim, não deu certo, enfim, na primeira. Tipo, né? Adolescência. E a gente tem a Mas informação. foi né? namorando. Foi namorando. Tudo foi no contexto Eu só- namorando, né? Eu Menos o teu? transei com a mesma pessoa por 7 anos, né? Eu namorei. Foi um namorico de muito adolescente, mas eu namorei. Com essa pessoa que tu. É, Ah, legal. foi um namorico. Foi meu primeiro amor. Ah, então acho que, tipo assim, tirando da Paula, que tem o adendo de entrar o pai, mas eu acho que tudo menos. Entrar o não, pai. Não é menos o meu, né? Que eu nem tenho. Cause you're just a man. Criação, de criação. Is this what you do? Progenitor. Não, mas eu acho que tudo dos males o menor, né? Tipo assim, todo mundo foi num contexto namorando, não foi uma coisa, porque tem gente que tem história muito traumática, tipo assim, Eu perdeu a tenho, virgindade. Não, amiga, mas Mas, tipo pô, foi assim, uma pessoa que tu ficou ainda depois. perdeu a virgindade, a pessoa foi super escrota, né? Tem Fingiu um que nada tanto. aconteceu. Tem um tanto de bem gente diferente, aí. bem diferente. Sim. É, a minha foi uma história bem romance, assim. Eu tava apaixonada, ela tava apaixonada. Aconteceu no meu quarto, bem tranquilinho. E é isso, né? Porque não tem lugar, normalmente, adolescente. Ninguém vai, tipo, Não, ai, é. mãe. Não, meus pais saíam muito de casa. Mas meus assim- pais viajavam muito, eu ficava muito sozinha. Até hoje, né? Eu não fiz nada, tipo, é que como eu fui com 18 eu tava na faculdade, é outro contexto, mas tipo assim, adolescente não tem lugar, não sei o quê. Eu não era mais, tipo, descabeçada do jeito que eu, né, tipo, mais liberal, digamos assim, do jeito que eu sou hoje, quando eu era adolescente. Pelo contrário, eu acho que eu tinha mais um cagaço, tipo assim, também porque no ensino médio, no contexto de escola, não transei nem nada, então, tipo assim, não tinha muito esse medo. Mas eu acho que eu não faria, tipo, ai, foda-se o lugar que eu tô, sabe? Mas tu dava os amassos. Amiga, eu dava, mas muito raramente, porque eu não. Eu vou me baixar a vibe. Mas eu era meio desprovida de beleza, né? Ai, amiga, eu era. Não que eu seja a dona da beleza do mundo esse ano, mas assim, era pior, assim. Então, tipo, eu era amiga feia, basicamente. Eu cheguei, gente, cheguei desculpa, a ficar não sei nervosa porque discordo. Já vi fotos tuas de adolescente. Não, amiga, mas eu era considerada amiga feia. Tipo, uma vez teve uma Ah, votação na sala das meninas mais feias e era eu e uma Quer que amiga eu entre minha. nesse assunto? A escola é foda, É, cara. amiga. A escola Vai é deixar ser foda. cancelada? É, amiga. Quer que eu fale? Não quero. Tá não bom. quero, não quero. A escola é Mas foda. foi pesadinho, assim. Então, tipo assim, cada Foi oportunidade. daquela lá, não é tua. Não, era só ela, né? Era Não uma- interessa. É ela que eu sei quem é. Não, então, mas Tô mesmo, enfim, Mais é marcada. isso. Mas eu era amiga engraçada, então eu conseguia entrar nos ciclos meio que de todo mundo, com exceção de alguns por causa disso. Mas Vê eu que não coisa dava boa. esse laço. Tu segue sendo amiga engraçada e gostosa, com amigas que te validam pelo que tu realmente é hoje em dia. E que faz Fala pole. mesmo.
E faz parte. Exato. É. Tem tudo de bom, E vocês né? deram uns amassinhos, Ai, uns eu dei amassos? vários. Eu adoro essa palavra, amasso. A massa é muito boa, é muito tia, né? É, eu lembro de uma A cena gente, né? da Grande Família. Amassos depois do expediente. Eu acho que eu dei. dei mais amassos no ensino fundamental que no ensino médio, porque o ensino médio... Ensino fundamental! Gente, eu fui beijar cara. com ensino médio? Meu primeiro beijo foi com a minha prima. As tuas, Meu né? primeiro, meu segundo, meu terceiro, a gente treinou beijo juntas. Foi tudo. Ah, mas era um treino. O meu primeiro beijo, eu acho que foi com meu amigo que hoje é gay. Chique. Hoje é gay. Cuico? Sapatão. Foi? Eu acho que foi comigo o primeiro beijo. E aí a minha prima tem um primo que a gente ficou uma vez embaixo da cama dela no aniversário. Embaixo da cama. A gente queria dar um beijinho. Paula, tu queria viver coisas cara. radicais, né? Aula Fala, e abre a boca maluca, pra falar, gente. Abre. Porque a gente tá falando bastante, peraí. E assim, eu... né? Tipo assim, ó, eu na escola, como eu falei anteriormente, né, sem entrar muito na bad, mas tinha o negócio do bullying e tal, então eu não era bocuda, né? Eu levava paulada ali, já aguentei muita porra calada. E quero saber de vocês já aguentaram muita porra calada ou não? Vocês são mais de cuspir a porra e falar assim. Caralho, passou da meia-noite. Desculpa, gente, desculpa. Vocês eram mais faladeiras, tipo, ninguém vai me peitar, vou Não, falar, eu arrumava era briga. bocuda. Eu era bem peituda quando eu era mais nova. E acho que essa é uma das grandes diferenças de quem eu era mais nova pra quem eu sou hoje. Mas tem um pouquinho ainda, não que, né, amiga? não que eu acho que, tipo, eu aguente as coisas quieta hoje em dia. Não. Mas eu era muito encrenqueira, do tipo, tu não me fala que tu vai ouvir o dobro. E eu acho que é justamente pelo contexto de eu ter me assumido muito nova, estudando numa escola de freira. Cara, chocada. E esse foi um bom E momento ela da minha guardou vida, essa informação inclusive. até hoje. Exato. Não sabia. Não, a Luísa sabia, porque eu falava no espetáculo sabia. que a gente fazia, Aham. inclusive. Que eu estudei numa escola de freira e beijava as meninas no banheiro. Essa é uma grande curiosidade, porque eu matei a curiosidade de grandes meninas, de muitas meninas. Tu Que foi. grande Aquelas meninas grandes Amiga, tu freiras. foi a Ana Carolina do teu tempo? Justamente. Igual na vez que eu funjo. Tô chocada. E aí, justamente nesse momento, a galera é muito cabeça louca, que ainda ouve muita opinião de pai e mãe, tipo, só reproduz um monte de preconceito. Eu acho que teve um tanto de tentativa de fazer bullying, assim, e que não funcionou porque eu peitava. Tu falava, quebrou o ciclo do LGBT ser o excluído pra ser o Total, popular. assim. total. E de fato, eu acho que eu era muito amiga tanto da galera hétero quanto da galera excluída. Ó, Ou seja, dos LGBT. Menos ela, que ela era popular, gente. Não sei se vocês se tocaram aí. Eu Tinha acho- mais algum gay, alguma lésbica, alguma trans que era popular também? Então, ou eu não? acho que esse é o ponto, assim, eu passeava bem entre os grupos na escola, acho que Uhum. por isso que eu tinha De uma freira? boa aceitação, sim. Eu, tipo, era muito... freira? sempre Li o fui. terço. E os grupos de Li o freira? terço. É, Li o terço. exato, o texto ali, a Usava Bíblia. o terço, exato. Chocada. Mas eu meu passeava Deus. bem entre o, tipo, grupo de nerds, grupo dos populares, dos esportes, das Tu patricinhas. era faladorinha, então, Eu tu sempre era fui, política. pipipopopó. Também era essa o pessoa. direito e o teatro, na real, faz muito sentido. Por isso que eu Faz, fui faz total. Fez os dois. enveredei pro direito, depois fui pro teatro, sempre na comunicação. Enveredei. Enveredei, minha filha. Agora E passou da meia-noite, tá liberado. automaticamente tive 70 anos na minha identidade agora. Mas sim, tipo, fui fazendo meu grupo. E, por sorte, o meu melhor amigo da época era gay. Uhum. E, tipo, Sempre, e né? era uma grande questão, assim. Uma gay e uma loira. Uma gay e uma loira contra o mundo, né? E ele também estava se entendendo, se desconstruindo ali, e eu não sei porquê. Ele veio do meu lado e falou: eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala aí. Ele falou: identificava? acho que eu gosto de beijar homens. Acho que eu quero beijar homens. E eu falei: então venha pra esse mundo. E aí ele viveu. Chega pro banheiro. Vou te contar. E agora eu vou te mostrar. Vou te contar um segredo. É. E aí a gente se fechou muito ali. E acabou uma galera se aproximando depois, mas a gente passeava muito. Sim. Massa. Foi Vocês muito eram massa. bocudas? Vocês duas? Ah, eu era muito. Até hoje eu sou, na verdade, né? É isso. Eu É não, isso. não seguro a minha. A minha boca às vezes eu seguro, mas a minha Mas casa arranjou briga? de briga. Eu não podia brigar muito no ensino fundamental, porque meu tio era diretor do colégio, então eu tinha que ficar mais pacífica. O Pedro ali. era diretor do colégio? Era onde eu estudava. Mas o fundamental. Como é Mas que o- foi essa Ai, experiência? amiga, que inferno.
Então, teve um momento que eu... Teu tio, seu diretor. Imagina. Puta que pariu. Eu tinha que ser bem regrada, assim. Não que eu já não era, né? Mas só que, tipo, algumas coisas assim eu tinha que ficar meio me policiando. Sim. Mas no ensino médio, eu descaralhei, brigava e deu. Se me for brigar, eu tinha que brigar mesmo. Bateu? Não no colégio, mas, tipo, na fase ali... Semana passada lá no centro. Na fase durante o ensino médio, sim, mas não no colégio. Aí porque era no instituto, aí tinha ali os negócios. Ah, Aí não é, podia não, arrumar esquece. muita briga ali, Entendi. sabe? Mas briga com o professor. Brigou? Sempre, né? Ah, isso é um clássico. Eu brigava Não, muito Briguei com com o o professor professor, do também. tipo Nossa, de... gente. E o meu tio, como é meu tio da educação, de ir no colégio brigar com o professor. Mas aí foi um negócio um pouco mais... Um negócio de racismo, né? Mas aí eu não fiquei quieta. Coisa. Então, justamente por isso, eu nunca baixei minha bola, muito bem pro professor, justamente por isso. Eu sou do tipo do quê? Porque respeito eu também quero, dependendo se tu é professor, se tu é mais velho ou não. Respeito é dos dois lados. Então, eu nunca baixei minha guarda justamente por isso. Então, acho que uma educação que vem muito da minha família. Tipo assim, justamente por eu... O fato de eu ser negra e isso eu poder sofrer racismo... Querer poder. Porra! Querer eu não quero, né? Querer... Gente, você também. Cara, Você consegue. Querer eu não quero, mas o fato de eu poder sofrer o racismo, eu já tava ali me peitando os outros tu também já se pra... arma, né? Não, eu já me armo. Até hoje eu me armo. Então eu não baixo minha bola, não. E tu sempre quis fazer arquitetura? A gente tava na primeira Amiga, aula. eu queria... Do nada. Deixa eu só falar um negócio, só complementando o que a Paula falou, Boa. porque eu acho que é um negócio que eu raras vezes falei na minha vida. Mas se teve um lugar que eu sofri homofobia real, foi de professor na escola. É? Muito mais do que dos alunos. O tanto de vezes que eu fui chamada na diretoria pra falar que porra é essa, foi muito maior do que coleguinha meu querendo me encher o saco. Professor? Aham. Que horror. Era colégio de freira, Mas né? como Vamos- assim? Tipo, eles sabiam que tu Colégio era uma menina- extremamente conservador. Eu nunca Entendi. me escondi na minha vida. Nunca. Isso é uma parada que eu me orgulho, porque desde que eu me entendi, amiga. eu abri a boca e falei, é isso, sou isso, e é isso. Não tem outra. Não vou fingir que eu não sou. E aí rolava muito. De chama na coordenação, chama na diretoria, o que tá acontecendo, que tu beijou tua menina, que estão falando que isso, estão falando que Tá, e aí aquilo. tu chegava, tipo, beijei mesmo e aí. Sim. Acabou. Quer falar com a minha mãe? Chama Tipo, minha mãe. não chegava a ser uma sanção porque tu fez isso. Sanção. O que é uma sanção, E amiga? Dalila. Não, uma sanção. Uma Penitência? É, tipo isso. Eu sofria consequências no tratamento. Ah, tá, mas nada, Sim, tipo uma assim, professora, paga 10 Não, uma sanções. professora minha já quebrou um caderno meu na minha frente sem motivo algum. E na minha cabeça não tem nenhum outro motivo que não o bafafá na época, porque foi exatamente na época que eu me assumi. Amiga, Quebrou quebrou? de, tipo, pegar o caderno e era tipo aqueles cadernos fichários, sabe? Ah, meu Deus. Assim, ó, tipo, extremamente agressivo, na minha mesa. E Nossa, pá. eu ia me E, tipo, eu levantar. não tava fazendo porra nenhuma. Aí eu só fiquei, tipo, que porra foi essa? Aham. Aí eu saí da sala, fui na coordenação e falei, isso daqui aconteceu, pipipi, papapá. Aí ela levou as consequências. Mas, tipo, bizarro. Que horror. Bizarro. Passei um tanto Horroroso. pior na mão de professor do que de colegas. num colégio bem conservador, no colégio de freira. Não Extremamente teria conservador. Extremamente tradicional na cidade. Assim, como. Ai, que horror. uau. Mas enfim, depois de pesar o clima, qual que era a próxima pergunta? Eu fiquei em choque não. aqui. É, não. Ai, Mas quebrou. são Ah, coisas você que queria eu ser. raramente falei. Talvez minha mãe e meu pai estejam descobrindo isso agora, mas, Aham. tipo, porque eu fiquei quieta, aguentei e falei, cara, eu vou ter que falar, vou ter A que gente aprender aguentava a abrir muita minha coisa, boca, né? eu vou ter que aprender a me Sim. defender. E foi isso durante a vida toda. Que loucura. Não, amiga, eu queria fazer o que tu é formada, moda. Eu queria fazer muito moda. Eu pensei assim, ó, não tem um nicho em moda em Florianópolis, vou fazer arquitetura, que também não tem, entendeu? Aí a gente tá aí. É bem mais difícil. Mas tu gosta de arquitetura? Gosto, eu Gosto. gosto. Eram minhas duas coisas que eu queria seguir, mas desde pequena eu queria fazer moda, porque eu sempre fui de ficar costurando ali, minha tia me ensinou a costurar na mão. Então eu fazia coisa na mão ali. Nunca fui brincar muito de boneca, mas eu gostava de fazer as coisas comigo, assim, de Aham. Que legal. juntar roupa, fazer essas coisas assim. Até hoje, né? É. Mas eu sempre quis fazer moda, daí chegou ali, eu comecei a pensar a área que eu ia atuar em Floripa, eu pensei, pô, eu não quero trabalhar na... Ah, então tu já pensou na área que tu ia atuar? Porque isso é algo muito, tipo, que isso tu não foi... se ensina a pensar. Não, isso foi uma coisa que eu queria, porque isso foi uma coisa que, como o meu tio, ele já é formado, primeira pessoa da minha família é formada, tem uma formação, então a gente também falava, o que tu vai fazer quando crescer, o que tu quer fazer, umas coisas assim. Só que desde pequena eu era muito esse negócio de moda, então quando eu entrei no ensino médio, a gente começa a falar sobre o vestibular,
Pra mim era moda. Moda. Onde é que eu vou fazer moda? Na UDESC. Aí, tipo, onde é que eu vou fazer moda? Daí eu fiquei entre moda e arquitetura. Só que eu fiquei meio recuada de fazer arquitetura porque o meu primo tinha feito arquitetura também. Eu falei assim, pô, eu não vou copiar meu primo, né? Dos arquitetos na família. Aí fez os dois arquitetura, a esposa dele também é arquiteta, agora tem 3 arquitetos na família. E é isso. Tem coisas, séries, músicas que tu acha que foi muito essencial, assim, pro que tu é hoje? Glee. Glee Também demais. assisti. E assim, Eu eu amava sigo. Glee. Também Eu assisti. sigo, tipo, com um gosto muito semelhante ao meu gosto da adolescência. Miley Cyrus, Michael Jackson, Whitney Houston, tipo, é uma pegada oitentista, tipo, flashback, que também é um negócio atual, tipo, Disney pop e samba. Basicamente é isso, eu sou pop, samba e flashback. Mas isso é muito de casa também, né? Eu ia falar, o Teus samba veio da pais. tua família? O samba veio flashback também. E o pop veio de mim, assim, de ser uma criança muito Exato. do pop. Da cultura, né? Da cultura pop. É. Disney Channel. Disney coisa Channel, arada. MTV, Multishow, Nickelodeon. Cara, Cara, saudades, bons tempos. Ai, sim. Eu tinha Tumblr. Você tinha um Tumblr? Nunca Tenho até tive. hoje. Nunca tive. Virei Tenho. ifemlembrança.tumblr.com. Pode seguir lá. Unaposecondo.tumblr. Gente, nunca tive Nunca isso. tive também. E assim, Eu fui pedida em namoro pelo Tumblr, eu não contei esse detalhe. Qual namoro? É A minha verdade. primeira namorada me pediu em namoro pela caixa de pergunta do Tumblr. Era a caixa de pergunta. Era muito Amiga, foda. porque Gente, assim, ó. Farm Spring, né? Que Ah, não, época. isso aí é um pavor da minha vida. Mas, tipo assim, ó, pensa, a gente não podia se encontrar, a gente só se encontrava quando a gente conversava só no MSN. Onde é que no ela MSN. morava? Jardim Atlântico. Misericórdia, gente, vocês comigo mesmo. É, então, e aí, tipo, Desculpa eu te arrumar pra ir pro Jardim Atlântico. nenhuma, tipo, eu morava... É que ela morava no saco, né? Tipo assim, ó, pra Mas quem não não é sei de quem é Jardim Floripa, eu Atlântico. morava na ilha, ela morava no continente. Ah, tá. Tipo, não é tão longe, mas tem que atravessar uma ponte. E eu não podia sair de casa, então assim, não tinha que desculpa eu dar. E aí a gente se falava o tempo todo por MSN e tal, coisa arada, e Tumblr, e aí ela me pediu em namoro pela caixa de perguntas. E do tu Tumblr. aceitou? E eu aceitei. Pela caixa? Pela caixa. Que história de amor. Pela caixa do correio Tipo, também ela me veio pediu- a aliança. Ela me pediu. Sério mesmo? Não. Não. Ela me pediu. Essa é uma história boa também. Mas ela me pediu e a gente tava conversando por webcam no MSN. Então, tipo, ela falou assim: abre teu Tumblr. Daí eu, tipo, abri. E aí, tipo, semanas depois a gente. Não sei se tem gente que conhece, gente. Mas quem sabe o pedido de namoro do Federico De Vito. Óbvio. Que viralizou. Óbvio. Ela fez a mesma coisa Ai, no eu chafariz do Tsen. O que é isso, gente? Eu não tenho sei. uma boa história pra contar sobre isso. É que o ex-colírio, Federico De Vito, quando Tu não ele conhece? se achava Eu hétero nunca vi esse ainda. vídeo. Já viu, com Amiga, esse certeza. vídeo é icônico. Com Ai, eu certeza. não sei. Tu com certeza. I gotta see you. Não, mas então, aí ela, semanas depois, ela me pediu em namoro no chafariz do Tsen, que era um point de sabatões e bissexuais, e toda a galera reprimida ia pro chafariz do Tsen ou pro Bob's, aí ela pediu com o fio, aliança, coisa arada. Foi Tá fofo, sendo foi o fofo. pedido oficial das gays e sapatões. Foi muito fofo, é verdade. Tudo. Não sei, nem pedir namorado eu tive. Sim. Mas é Não, muito- Não, tu já namorou 2 vezes, 3. Nunca Tu que foi. pediu? Tu sempre pediu? O único pedido de namoro que eu tive foi no primeiro relacionamento. Ah, tá. Sim. Depois nunca mais. No meu segundo ou terceiro não teve pedido de namoro. Mas tu pediu? Não, mas vocês combinaram, tipo... Estamos namorando. Quer namorar comigo? Isso foi, não foi um vamos Ficou namorar, quero subentendido. namorar. O ficou mais subentendido. recente foi um Ai. absurdo, porque foi muito falado, né? O mais Foi. recente. Foi muito Foi falado. muito falado, Ah, não, eu mas eu sou não muito romântica. tive. Tal qual a Luísa. Eu amo Eu não gente sou mais namora. romântica, não. Tudo que eu falei nos outros vídeos é mentira. Tudo um personagem. Mentira. Vamos já encerrando? Eu acho que daí o tópico sensível do Forma Spring é esse que a gente deixa para outro dia, né? Porque é um tópico sensível. Cara, eu acho que a gente pode fazer um vídeo inteiro falando sobre esses sites de perguntas anônimas. Sim, perguntas anônimas no geral, né? Porque, meu Deus do céu, isso aí foi um trauma. Ai, tinha isso na Trauma. UFSC, cara. Um trauma. Eu tenho uma curiosidade. Ah. De criança ali, início da adolescência, eu já gravava vídeo pro YouTube. Ah. Então também tem isso. Ah, Tem que a gente isso. vai deixar linkado ali na... Não, eu privei todos. Aqui no card, aqui em cima. Eu privei todos, mas assim, já era uma abre, coisa que eu eu amava. não sei. Não abro. Já era uma coisa que eu amava Eu já vi fazer. alguns. Gravar e Eu já vi editar também. vídeo. Eu amava. também gostava. Muito. Eu tinha um blog, né? Nunca. Tu tinha um blogspot? Tinha um blog, Tinha é também. moda, né? Desde os 15 anos. 15, 14 anos, eu acho que eu tinha lookbook.nu, né? Que é uma rede social de postar look. E aí eu comecei a postar looks e uma guria de São Paulo
Ai, vamos fazer um blog comigo? E era um Ah. blog.com. Isso era muito chique. Muito. Chique. Não era tipo .blogspot. Ah, não era? Não, pagava o domínio. Tu pagou o domínio. Não, elas, né? Eu só escrevia. Tu sabia sabe, editar tudo. HTML no Tumblr? Sim, Ai, amiga, bons fazia tempos. tudo. Nossa Deve, senhora. então aí, né? E diário? Tinha blog, mas tinha um diário? Vocês Muito. escreviam diário? Ah, Eu tinha Até diário, tinha sempre. blog, tinha tudo. Tem o diário até Menos hoje? Tumblr. Também mais escrito. Eu vacilei nisso, né? Eu tinha preguiça diário um pouco. também. E era bem sapatão o Tumblr. Muito. Super, mas eu Viu? tinha Eu não preguiça, eu tinha. nunca entendi direito, daí eu falei, nem vou. Até hoje eu não entendi direito. Eu gostava do Orkut. Eu escrevia fanfic. No Orkut? Não, eu Nas escrevia comunidades. fanfic em Wattpad. E aí eu já era um pouquinho mais... um pouquinho mais velha, né? Tipo assim, Quais 14, eram os 15 anos. famosos? Fanfic eu já escrevi... Antes da fanfic eu escrevi Imagine Belieber, que era uma coisa que era tipo, seu nome e Justin, sabe? Cara, muito. Então você, seu nome, Cara, entre muito parênteses, muito. Tinha Imagine, depois eu escrevi fanfic Cameron. Muito. É. Que era a Camila e a Laura no Fifth Harmony. Aí eu já era um pouquinho mais velha, porque Fifth Harmony é de 2012, então imaginem vocês. Aí meus 15 anos. Já tava no terceirão? Ah, não. Não. Um ano mais. Começando no ensino incrível, médio. Tava no segundo. Quem é da arte é da arte. Não adianta. Criar, né? A cabecinha vai longe. Aí eu pensava, vai que, né? Uma fanfic minha faça muito sucesso, tal qual fez 50 Tons de Cinza, que virou a série. Muito bom. Eu tinha blog também, eu escrevia pro blog, o que é muito doido, porque eu nunca me considerei uma pessoa que escreve, e hoje em dia eu entendi que eu sou uma pessoa que escreve coisas. Sim, muito bom. E o nome do meu blog era Formiga na Língua, eu já era O quê? perturbada. Formiga Formiga na na Língua, era Língua. tipo, eu vou É o falar quê? essa merda que eu queria falar. O quê? Mas é muito Ok. bom esse nome, tá? Muito bom, Muito né? bom. Era formiganalingua.blogspot.com, um negócio assim. Tá lá ainda, será? É um nome bom pra O pior é podcast. que eu já tentei muito, eu já mandei até e-mail pra eles, do tipo, cara, eu queria muito recuperar os meus textos. Mas não enfim, deu. não, nunca me responderam, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas enfim, isso. E aí estamos agora com o canal, né? É. Tumblr, blog, Orkut. Nunca Tudo tive mudou. Fotolog. Fotolog Puta tinha, que vocês tiveram pariu. Fotolog? Não. Sim, we heard. We heard! Meu Deus, eu amava! Meu Gente, Deus. não. Caramba, Sim. Carava. eu amava isso. We Heard era muito bom. O Vine. Vai. E era muito tudo o jeito de expressar a tua personalidade, assim, né? Aham. Quem tu Muito. é, o que tu gosta, Sim, o que tu tudo, né, gente? pensa. Adolescência é incrível. É bom, né? E é muito bom ter esses registros, assim, Mas eu amo voltar. é bom quando passa. Porque na hora que tu tá vivendo, tu Pô, eu fica- não queria que passasse. Vocês queriam, tipo, passar, virar adultas? Cara, Eu pensei muito pensava nisso. muito. Mas pelo negócio da liberdade, eu queria morar sozinha, né? Ah, entendi. Então por isso. Eu tive isso de morar sozinha depois de velha, assim. Pequena, assim, na adolescência, eu não tive isso, não. Eu Depois sempre quis de morar 20 e poucos anos, eu pensei muito nisso, assim. Eu queria. É. E fora tudo que era romantizado de viver adolescente, tipo, tinha adolescência brasileira, mas tipo, a gente assistia muito filme americanizado. A nossa então, geração foi muito influenciada pela Projeto cultura, X, nossa, a meu cult- sonho. a cultura, tipo, do exterior. High Porque school. hoje em dia, querendo ou não, a adolescência ela é influenciada no Brasil pelos influenciadores. A gente não tinha influenciadores Sim, na exato. época. Não. Exato. Então era tipo filme. Sim. Sim. Tinha até uns influenciadores, mas eu não sei se vocês seguiam, mas tipo, Manu tinha aquela Gavassi. galera. Sim, mas era tipo da Manu Gavassi, mas tinha aquela galera que ia pra Porto, sabe? Gabi Meu Lopes e Deus, é tal. real. Só que eu conhecia, mas eu não era fã, então, tipo, eu só sabia que existia. Mas... Era uma relação diferente de influência do que hoje, né? E era até, tipo, esse pessoal ia para os Estados Unidos. Tipo, seguia muita gente que ia fazer o high school lá. Então, esse imaginário da adolescência lá, né? Então, é louco, né? Adolescência, assim. Tipo, hoje eu vejo que, tadinhos, né? Mas eu acho que tadinhos, tipo, de mim, né? Ai, coitadinha, sabe? Tadinha, não sabia de nada, querida. Aham. Mas eu acho que hoje já deve ser outro cenário totalmente diferente, Deve. né? Então, é Com muito legal. certeza. Nossa, mas foi tudo. Mas eu pilho em saber mais sobre como é hoje, assim. A gente fez um espetáculo que era, o público-alvo era adolescente, o que não é tão comum pro teatro, assim. E a gente viveu coisas muito legais Muito. na adolescência, tipo, com a E a adolescência. mudança, né, amiga? Porque de lá pra cá já mudou completamente os adolescentes. É. Completamente, que era tipo 2018. Muito. Era outra coisa. Não existia TikTok. Gente. É. A gente tinha mais contato, né? Mais tato aqui, ó. Muito mais. Sim. Cara a cara. A moda nas redes sociais era postar muitas fotos. Tinha o Snapchat. Hoje, tipo... É tu ser vê- louco. Ai, o Snapchat era tão bom. Eu meu Deus. uso ainda o Snapchat. Tu tem esse negócio. E nesse momento os adolescentes devem estar rindo da nossa cara.
Chamando E a de galera ali velho. por volta dos 30 ali, dos 27 aos 33, deve estar falando sim. E é assim que a gente se sente velha. Exatamente. A gente só esqueceu de pontuar, tinha uma coisa que o El, nosso amigo, falou esses dias também, que a gente ficava em página de fotógrafo. Então, tipo, tinha Floripa Ágil, bem na foto. Chega Ai, no a dia, na revista semana Ites. seguinte, revista Nossa, Ites. sim. Tipo, ai, o que a galera mais velha tava fazendo no final de semana? Foram no pagode tal, foram não sei o quê. Ai, a gente É amava. verdade. Então é beleza, assim que a gente termina. Legal, Sei, né? galera. Esse foi extenso, hein? Mas eu faria uma parte 2 de Porra, adolescência. eu acho Pô, que dá pra merece. falar. Eu faria. A gente falou um tanto e ainda tem um tanto pra falar. Querem parte 2? Deixa nos comentários, meu bem. E também seguir a gente nas nossas outras redes sociais, né? Acho que é importante também. Então, Que vai estar aqui, tudo ó. aqui, ó. E é Ai, isso, que né? tolice, gente, meu Deus. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau.